Hoje, a gente vai mergulhar no universo da fundição em areia verde. Sabe, aquele processo que parece mágica transformando metal líquido em peças super complexas usando, basicamente, areia. Mas já parou para pensar como é que um molde feito de areia aguenta o tranco sem desmoronar com todo aquele calor? Qual é o segredo que mantém tudo no lugar? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como um material tão simples, tão comum quanto a areia, consegue conter a fúria do metal incandescente e ainda por cima manter uma forma precisa, milimétrica? A resposta? Olha, é surpreendente e está debaixo dos nossos pés. Pois é, o grande segredo é uma argila muito especial chamada bentonita. É ela que dá para a areia toda a força, toda a resistência que ela precisa. Mas, como a gente vai ver, por trás dessa super argila existe um mundo de ciência. E o nosso roteiro é o seguinte: primeiro, vamos entender a anatomia molecular dessa argila. Depois, colocar suas duas variedades principais para um duelo. Aí a gente descobre como a indústria dá um upgrade nela, acompanha seu ciclo de vida e morte sob calor extremo e, para fechar, vamos mapear onde ela se encontra aqui no Brasil. Então, vamos nessa? Para entender a bentonita de verdade, a gente precisa ir fundo, conhecer o componente principal dela, o mineral que dá todos os superpoderes que ela tem, a montimorilonita. Pensa na montimorilonita como se fosse um baralho de cartas, só que em um nível molecular. Cada carta é uma camada fininha do mineral. Quando a água entra no meio dessas camadas, ela empurra uma para longe da outra. E aí a argila incha e fica pegajosa. É exatamente essa capacidade de absorver a água e expandir que faz dela um aglomerante tão poderoso. Só que, claro, nem toda montimorilonita é igual. No universo da fundição, a gente tem duas grandes competidoras no ringue: a bentonita sódica e a bentonita cálcica. A bentonita sódica é, digamos, a campeã por natureza. É o padrão ouro, a referência mundial. Já a bentonita cálcica é muito mais fácil de achar por aí, especialmente aqui no Brasil. Só que ela precisa de um empurrãozinho da tecnologia para chegar no seu potencial máximo. E olha só a diferença na prática. A bentonita sódica incha muito mais, o que significa um poder de cola muito maior. Ela também aguenta temperaturas mais altas, o que é fundamental na hora de despejar o metal. E ainda por cima se mistura melhor com a areia. Ou seja, na sua forma natural, não tem nem discussão. A sódica leva a ressa. Bom, então chegamos num ponto-chave. Se a maior parte das nossas jazidas aqui no Brasil é de bentonita cálcica, o que tem um desempenho menor, como é que a indústria lida com isso? A resposta está num processo super engenhoso chamado ativação. O objetivo aqui é bem direto. É dar um upgrade químico na argila cálcica. É como pegar um motor comum e turbinar ele para que tenha o desempenho de um motor de corrida. A ideia é fazer a argila cálcica se comportar exatamente como a sódica. E o processo é genial. A gente adiciona carbonato de sódio, a famosa barrilha, e aí acontece uma troca química. Os íons de sódio, que são mais eficientes para absorver água, tomam o lugar dos íons de cálcio na estrutura da argila. Depois de um tempinho de cura, pronto! A argila cálcica foi transformada quimicamente e agora se comporta como a sua prima rica, a sódica. Quando esse processo é bem feito, o resultado é o que a gente chama de argila bem ativada. Isso quer dizer que cada partícula foi transformada, o que garante que o molde vai ter uma resistência uniforme e que a peça final vai sair com alta qualidade, sem surpresas. Por outro lado, se a ativação for mal feita, aí a gente tem uma argila inconsistente. Algumas partes dela se comportam como sódica, outras ainda como cálcica. E isso, para a fundição, é um pesadelo. Causa moldes fracos, defeitos nas peças e uma baita dor de cabeça no controle de qualidade. Agora, vamos para o momento mais dramático na vida de uma partícula de argila. A hora do contato com o metal derretido a mais de 1000 graus Celsius. O que será que acontece com o nosso aglomerante debaixo desse calor todo? A primeira etapa é a fervura. A 100 graus, a água que está solta entre as partículas simplesmente evapora. O molde seca, fica mais duro, mas a estrutura da argila em si continua intacta. Se a gente jogar água de novo, ela volta a ser plástica. É reversível. Agora, a partir de 500 graus, o negócio fica sério. A argila começa a perder a água de cristalização, que é uma água que faz parte da própria estrutura molecular dela. É como se a gente começasse a tirar as vigas de um prédio. O dano aqui já começa a ser permanente. Acima de 700 graus. Aí vem o colapso total. Aquelas camadas delicadas da montimorilonita, o nosso baralho de cartas, se fundem. A estrutura que permitia o inchamento é destruída para sempre. A argila literalmente morre.
E o que sobra desse processo é o que a gente chama de argila morta, ou chamote. É um material inerte, tipo um pó de cerâmica. Ela não reage mais com a água, não incha, não serve mais para aglomerar nada. Ela perdeu completamente a sua função. É isso. Aquele baralho de cartas que antes podia se expandir e absorver água, agora virou um bloco sólido, fundido. E essa transformação, infelizmente, não tem volta. E agora, para fechar, vamos trazer tudo isso para a nossa realidade. Onde é que a gente encontra essa matéria-prima tão importante aqui no Brasil? O Brasil tem, sim, jazidas bem importantes de bentonita. A Paraíba se destaca como uma das fontes principais, mas a gente também encontra em Minas Gerais e em vários outros estados do Sul e do Sudeste. E é aqui que todas as peças se encaixam. O Brasil tem bentonita de sobra, mas a grande maioria é do tipo cáustica. O que isso significa? Significa que aquele processo de ativação que a gente viu não é só uma opção, ele é um passo absolutamente fundamental para a indústria de fundição do nosso país. Olha, a gente fez uma jornada incrível, hein? Da estrutura atômica de um mineral até as grandes jazidas que movem a nossa indústria. A bentonita é um exemplo perfeito de como a ciência dos materiais está escondida bem na nossa frente, em coisas que a gente usa todo dia. E isso deixa a gente com uma pergunta, né? Que outros segredos poderosos estão esperando para serem descobertos nos materiais que estão por toda parte ao nosso redor?